Antes da gente começar, eu preciso deixar um aviso. YouTube, por favor, não implica com isso aqui não, que isso aqui é claramente uma maquiagem, ok? Joia. Vamos lá começar agora. Olá, amaldiçoados encapetados! Olá, amaldiçoadas encapetadas! Eu sou Otávio Gás, este aqui é o Super 8 e hoje vamos dar início ao Revisando a Franquia 2.0. Pois é, eu fiz algumas remodelações aqui de um jeito que eu e a minha equipe consigamos dar conta dele e para que ele apareça com mais frequência. Espero que vocês gostem das mudanças. São sutis, mas eu acho que também vão trazer mais sustância para os vídeos. Essa franquia de hoje tem até o momento um curta, 3 filmes da linha do tempo original, um reboot, uma série com 3 temporadas e mais um filme prestes a ser lançado, levando em consideração os filmes originais. Bom, agora chega de papo e vamos lá recapitular as tramas, cronologia, curiosidades e opinião, com spoiler da franquia Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, ou A Morte do Demônio, porque também muda toda hora essa birosca. Aquela do livro que ressuscita todo tipo de bicho feio, mas que o pessoal teima em ficar lendo. Samuel Marshall Raimi, ou Sam Raimi, é um cineasta que hoje a gente conhece pela primeira trilogia do Homem-Aranha e o mais recente Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas em 1978 ele era só mais um molecote, estudante de cinema tentando fazer carreira em Hollywood Sons. Até então ele só tinha criado alguns curtas experimentais na garagem durante a infância ou alguns na faculdade com seus parceiros habituais Robert Tappert e Bruce Campbell. Mas foi nesse ano de 1978 que tudo começou a mudar. O trio juntou $1.600 do próprio bolso para fazer um curta em Super 8, de autoria do Sam, chamado Within the Woods, ou Dentro da Floresta, que contaria com Robert Tappert na produção e Bruce Campbell como um dos atores principais. O curta é bem amador, mas é interessante que ele apresenta vários elementos, ideias e passagens que seriam usados nos futuros longas da franquia. Preste atenção. Um grupo de 4 amigos está passando um fim de uma cabana na floresta. Shelley e o namorado Scotty ficam na cabana jogando banco imobiliário, enquanto Bruce e a namorada Ellen vão fazer um piquenique. No caminho, Bruce revela que aquele lugar ali era um cemitério indígena, mas que nada aconteceria se eles não violassem o túmulo. Só a pena que pouco depois ele vai lá, viola e cata de lá uma adaga cerimonial. Aí eles dão um cochilinho e quando Ellen acorda, o Bruce sumiu. Ela caça o danado na floresta e acha algo que a deixa aterrorizada. Só não sei o que é porque também a qualidade do vídeo tá uma porcaria e não deu pra entender. Mas depois que ela mete o pé dali e chega na cabana, Ellen diz aos amigos que era o Bruce destroçado e que ele tá vindo atrás dela. Então aí a gente confia na palavra da moça, né? Exceto Scotty, que acha que é pegadinha do Bruce e sai pra procurar. Depois é a Shelley quem vai dar uma olhada ali na porta pra ver se encontra alguém. Mas ela toma uma punhalada no gogó antes que pudesse ver qualquer coisa e padece ali mesmo. Quem foi? O Bruce, que tá possuído e fala pra Ellen: Ellen bate a porta na cara do vagabundo, corre até a cozinha, pega uma faca, vê alguém tentando entrar por outra porta, espera e crau! Mas era o Scott, que fica ali estatelado e gemendo no chão, coitado. Aí o Bruce se aproxima e a Ellen tenta fechar a porta, mas o Scott ainda tava ali e além de furado, também toma umas portadas. Eita, se lascou. Ela puxa, o pobre, consegue fechar e desce pra pegar uma arma no porão. Mas quando volta, o Scott já tá morridinho empalado por uma cruz. Bruce encapetado aparece, tem aquele empurra-empurra, puxa-encolhe e ela consegue cortar a mão dele, que fica pendurada e ele termina de arrancar na dentada. Lutam mais um tiquinho, aí a Ellen encontra a mão amputada, agarrada na adaga e apunhala o mardito. Morreu? Não. Então ela pega o machado e aí sim termina o seu views. Só que quando ela tá ali chorando as pitangas pelos amigos perdidos, Scott se levanta possuído e se vira pra atacar a Ellen. Fim de filme, deixando um mistério sobre o destino da moissola. Como vocês puderam ver, é um curta bem amador e que nem deve ter ido ao circuito comercial. Mas esse não era o propósito. O intuito de Sam Raimi era apresentar suas ideias e capacidades para alguém que pudesse financiar um longa-metragem baseado nessa premissa. E garotada, não é que deu certo? Depois de um tempo buscando, Sam conseguiu reunir $90 mil para produzir o filme The Evil Dead. Foi uma produção difícil, com filmagens numa cabana isolada real, sem muito conforto para a equipe e elenco. Aliás, os 13 membros da equipe ficaram hospedados numa cabana, com várias pessoas dormindo no mesmo quarto. O lugar também não tinha encanamento, então a galera passava dias sem tomar banho e adoeciam também por causa do clima congelante e gravações intermináveis. Fora que ainda na metade das filmagens a produção ficou sem din-din
E aí o trio Sam Raimi, Robert Tappert e Bruce Campbell fizeram de tudo para conseguir finalizar as filmagens. Empréstimos com amigos e familiares, empréstimos bancários com altos juros, pedidos de apoio de empresas para conseguirem comida, gasolina e outras necessidades básicas, aquela permutinha que a gente conhece. Bruce Campbell até colocou uma propriedade de sua família como garantia. Resultado, o orçamento de 90 mil subiria para 350 mil. Então, entre trancos e barrancos, tretas e discussões e muito improviso, a galerinha conseguiu dar conta do recado e o filme foi finalizado. Desse jeito, a partir de outubro de 1981, o filme começou a aparecer nos cinemas numa premiere em Detroit. Porém, por ser uma produção de baixíssimo orçamento, numa época sem internet, como aliada para fazer hype, e por ter sido banido em muitos países por conta da violência gráfica exagerada, o filme precisou conquistar espaço bem aos pouquinhos ali, conquistando territórios. Tanto que nos anos seguintes só apareceu em programações de festivais internacionais, como o francês Cannes, em 1982, para só em abril de 1983 conseguir estrear pra valer. E fez isso no Estados Unidos. E assim seguiu estreando ao longo da década mundo afora. Só pra vocês terem noção, no Brasil só chegou em 1985. Isso em home video. Desta forma, estrelado pelos então desconhecidos Bruce Campbell, Ellen Sandweiss e Betsy Baker, além de Richard Demanicor e Teresa Tilly, que usaram pseudônimos já que eles eram membros do Sindicato dos Atores de Hollywood e queriam evitar ser penalizados por participar de uma produção não sindicalizada. O filme conta o seguinte: 5 universitários pimpões, Ashley Williams, sua namorada Linda, sua irmã Cheryl, seu amigo Scotty e a namorada deste, Shelley, decidem passar as férias numa cabana da floresta nas colinas do Tennessee. Vai dar certo? Eu acho que não. E essa força maligna passeando pela floresta já deixa claro que o mal tá à espreita. Tanto que as coisas já começam a ficar estranhas na estrada mesmo. Primeiro, a força maligna toma o volante do possante e quase causa um acidente. Depois, tomam um susto ao passar por uma ponte que tá mais pra lá do que pra cá. Mas pelo menos por enquanto dá em nada e eles conseguem chegar na cabana, que é um troço bem do mal acabado e tenebrilhos. Aí mal a galerinha se acomoda no recinto e não demora pro tinhoso começar a atentar. Cheryl tava desenhando quando sua mão é possuída, fazendo ela desenhar um livro com uma cara deformada. O curioso é que ela na hora fica toda aperreada, mas logo deixa pra lá como se fosse algo que acontecesse todas as quintas. Mas agora, quando eles estão tendo um papá totoso, um alçapão se abre misteriosamente atrás deles. Scott e Ash descem no porão para averiguar. É nesse momento que eles encontram o icônico livro que vai ser muito importante na franquia, o Naturum de Montu, um livro dos mortos dos sumérios. E como é que esse treco foi parar ali? Então, junto tinha uma gravação de um arqueólogo que explica. O cara achou o livro nas ruínas de Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão, pelo que consta das minhas pesquisas. Aí veio com a esposa para essa cabana, onde ficou estudando o livro até descobrir que ele é feito de carne humana, escrito com sangue e fala de rituais de sepultamento, feitiços funerários, demônios, ressurreição de demônios e forças que vagam pela escuridão. O livro também avisa que esses coisas ruins podem voltar à vida possuindo os vivos através do quê? Dos feitiços escritos nele. Aí o que é que o desgramento da gravação faz? Narra os encantamentos. Ideia show essa do rapaz, né? Então, claro, deu ruim pra ele no passado, que teve a esposa possuída, não deixando outra opção pra ele a não ser desmembrar a mulher, e começa a dar ruim pra essa turminha marota no presente também. Cheryl fica histérica pedindo pra desligarem o áudio e se manda pro quarto. Enquanto isso, Ash não tá nem aí, nem vai chegando com esse negócio de chilique, de demônio, ou seja lá o que for, e dá um colar de lupa pra namorada e eles ficam ali de chameguinho. Mas do lado de fora, aquela força oculta segue o urubu observando maliciosamente. Então se move até outra janela e vê o outro casalzinho. Se move de novo e encontra a Cheryl, que fica atazanada quando ouve e faz o que qualquer pessoa não faria. Sai da cabana pra dar um bizu pela floresta. Olha só, mais outra com ideia show. E rapaz, e dá ruim pra ela de um jeito horrível. Ela é atacada e violentada por galhos possuídos, mas consegue escapar e volta pra cabana. Então ela insiste pra ir embora e Ash se dispõe a levar a irmã até a cidade mais próxima. No entanto, sabe aquela ponte do início?
acabou, não tem mais, ficou só o bagaço. Aí eles voltam pra cabana e enquanto as meninas estão brincando de adivinhar cartas, quem adivinha de verdade é a Cheryl, que tava ali no canto como que não queria nada e começa a falar tinhosamente, revelando que ela foi possuída por um capiroto nervoso. Esse é um trecho meio mal conduzido e meio confuso, mas a ideia é boa. Mas enfim, a Cheryl, possuída, levita, fala que vai matar geral e quando cai no chão, a única coisa que a Linda fala é: Did you see your eyes? Esse é o grande problema, tá certa você, viu? Mal sabia ela que a Cheryl capirotada tava só fingindo e sorrateiramente pegaria um lápis para cravar no seu tornozelo. Ela urra de dor, Ash tenta ajudar, mas é sacudido pra longe que nem pedaço de catota. Mas Scott consegue derrubar a capirota, dá uma bica nela pra dentro do porão e tranca a demônia lá, que tenta sair com uma aparência bem diferente de como tava antes. Porque trocaram pra uma cabeça falsa pra ela poder tomar porrada, enfim. Shelley vai pro quarto sem se dar conta que o mal tá chegando novamente pela janela e ataca a Shelley. É ótimo que o negócio faz um barulho da boba, mas o povo reage a tudo com... Ouviu alguma coisa? Aí o Scott vai lá com a cara de busanfa murcha pra descobrir que agora é a Shelley que acabou possuída. Ela então ataca o Scott, dá um trabalho da molesta no maior arranca-rabo e enquanto o Ash continua tomando um chega pra lá e peidando na farofa quando vê a monstrenga arrancando a própria mão, Scott é tomado pela malemolência de 5 beija-flor no cio e crava um punhal nas costas da encapetada. Resolve? Não. E como o Ash segue arregando, Scott precisa tomar o machado dele e tratar de descompactar a própria namorada. Eles enterram o corpo e Scott decide procurar uma trilha para fugir pela floresta, enquanto Ash fica para cuidar da namorada ferida. Só que aí, ao verificar como a Linda tá, olha só o que acontece. Ela também se transforma. Mas por alguma razão que eu não saberia explicar, ela não tenta atacar por enquanto. Apenas senta no chão e fica debochando com uma risadinha coisa horríveis. Nisso, Scott volta da floresta todo desgrumelado, fala meia dúzia de groselha e acaba indo pedir bênção a Jeová. Enquanto a Linda segue ali. Vendo isso, Ash percebe que não tem outro jeito a não ser mandar um pei na cara da moça, mas ela volta ao normal e pede ajuda. Nisso, a Cheryl, no porão, também começa a falar manso, olha só. É isso? Então elas estão curadas? Não, né, gente? É pegadinha das malandras. Aí Linda finalmente decide atacar o Ash, que consegue fazer ela cair no punhal. E será que agora o Ash vai dar conta do recado e moer a demônia? Não. Até ameaça fazer estrogonofe de Linda com essa motosserra, mas desiste e opta por enterrar a moça. Porém, ela não estava morta não, ela estava ali só no fingimento e levanta, dá mais meia dúzia de trabalho e força o Ash a finalmente tomar uma postura mais crítica ao arrancar-lhe o coco fora com uma pá. Então ele volta pra cabana e cadê a Cheryl no porão? Fugiu! Aí vem mais um empurra-empurra, Ash pega uma espingarda, mas falta munição, ele vai pro porão buscar mais, no caminho começa a sair sangue do cano, das tomadas, da lâmpada, num projetor de Super 8 que se liga sozinho. Então o Ash passa por alguns momentos de viajadas alucinógenas, olhando pros cantos, pras paredes, pras janelas, metendo a mão no espelho que virou líquido. Um negocinho assim que serve mais pra enrolar do que qualquer coisa, mas tudo bem. Depois disso, Scott, também possuído, tenta matar o Ash junto com a Cheryl, agora os dois ali naquele arranca-rabo. E durante a luta, Ash vê o livro dos mortos ali perto da lareira e aí pega o colar, joga o colar, puxa o livro e joga o livro no fogo, fazendo com que Cheryl e Scott encapetados passem dessa pros braços de Satanás. No que o diretor se empolga com os efeitos visuais e decide abordar 300 estágios de apodrecimento durante umas 3 horas e meia. Até que finalmente amanhece, o nosso Final Boy sai da cabana livre, mas... será mesmo? Eis que um mal invisível corre pela floresta, atravessa a cabana e avança em direção ao ex-flatulador de farofa. Enfim, pois é, o destino dele aí ficou sob mistério. Mas se preocupe não que daqui a pouco no filme 2 a gente vê o que aconteceu. Antes, vamos ver algumas curiosidades sobre esse filme que a gente acabou de recapitular. Já no início, o diretor Sam Raimi introduz a câmera viajando em primeira pessoa, que vai se tornar uma marca na franquia e que representa o mal à espreita. Quem moveu essa câmera foi o próprio diretor junto com Bruce Campbell, cada um de um lado segurando, não sei se com algum carrinho no meio ou se, sei lá o que eles usaram, mas cada um estava segurando de um lado. O carro Oldsmobile Delta 88 é uma marca do diretor. Ele foi originalmente comprado pelo pai do Sam Raimi quando
quando ele tinha 14 anos. E serviu para representar o carro do Ash nos filmes Evil Dead, o carro do tio Ben e da tia May nos filmes do Homem-Aranha, o carro de Annie em O Dom da Premonição e o carro da senhora Ganush em Arraste-me para o Inferno. E deve ter aparecido em outros filmes aí que eu devo ter deixado passar. A cabana usada no filme, na verdade, não tinha um porão, então o elenco aqui desce num buraco que a produção cavou. E a maioria das cenas do porão foram filmadas no porão de uma casa da família do produtor Robert Tappert. Já a última sala do porão era, na verdade, a garagem do Sam Raimi. No porão aparece um pôster rasgado de Quadrilha de Sádicos, que faz alusão a um pôster rasgado de Tubarão que aparece no filme Quadrilha de Sádicos. Aparecem também ossos pendurados em homenagem ao massacre da Serra Elétrica. No trecho da fita que diz o encantamento da ressurreição dos demônios, algumas das palavras faladas parecem ser em latim e dizem o seguinte: Sam e Robbie são os caminhantes na estrada. O que é que isso quer dizer? Que o diretor Sam Raimi e o produtor Robert Tappert apareceram como figurantes na cena da estrada ali, eles dando tchauzinho. A cena em que a floresta violenta a Cheryl deu uma polêmica danada, tendo o diretor até se arrependido do trecho pelo mau gosto. Os galhos que atacaram a Cheryl foram filmados através da técnica de filmagem reversa. Em vez de eles estarem invadindo, eles estavam lá e foram puxados, e aí depois foi invertido na edição. Quando o Ash está levando a irmã para a cidade, ele sai do carro e anda num ângulo torto, criando um efeito misterioso e sobrenatural. Só que o ator estava num terreno plano. O carro que foi estacionado com inclinação e a câmera aí ficou no mesmo ângulo que o carro. Antes de dar o colar à namorada, Ash finge que tá dormindo e quando ela não tá olhando, ele abre os olhos. Quando ela olha, ele fecha e fica nesse joguinho aí. Mais tarde, quando ela tá possuída e o Ash tá prestes a enterrar, quem finge que tá dormindo é ela desse mesmo jeitinho assim, fechando o olhinho, abrindo o olhinho. Falando em olhos, os olhos dos possuídos foram feitos com lentes de contato de vidro. E pelo que dizem, o negócio incomodava que era um horror. Tanto que a galera tinha que tirar a cada 15 minutos para os olhos descansarem. Além de impedir que os atores pudessem enxergar com aquilo. Pense no perigo! E tá vendo esse sanguinho aqui no Bruce Campbell quando a Cheryl ataca o Ash quebrando a madeira do alçapão? É sangue real do ator que se machucou em vários momentos desse filme e esse foi só um deles. Preste atenção na musiquinha que a Linda canta pra atazanar o Ash. Pouco mais à frente, a trilha sonora vai mandar essa mesma melodia. A motosserra que Ash ameaçou usar para cortar a namorada era de verdade e o Bruce Campbell teve que segurar ali pertinho da atriz. Imagine o medo da mulher. Aliás, precisa imaginar não, dá pra ver na pulsação dela o aperreio. Além disso, a espingarda também era real e tiros reais foram disparados nas filmagens. Inclusive em bonecos cheios de sangue falso dentro. E aí quando atirava... Em certo momento, a camisa de Bruce Campbell ficou tão cheia de sangue falso, feito com xarope de milho e corante, que após secarem no fogo, o negócio solidificou e a camisa quebrou quando ele tentou vestir. O colar de lupa foi planejado para queimar o livro dos mortos, filtrando a luz do sol, mas aí nas filmagens eles perceberam que isso não funcionaria. Então, improvisaram um outro uso para manter o objeto relevante. Ele serve para o Ash puxar o livro. Inclusive, quando o Ash pega o colar, o cordão tá formando uma caveira. Na cena final, quando o Ash é atacado por um demônio em primeira pessoa, puseram a câmera num tripé e o tripé numa motoca, que vai de encontro ao Bruce Campbell. O ator confessou que foi atropelado e que isso rendeu até alguns ossos quebrados. Doideira, né? Só que foi não, é tudo zoação do ator pra ver quantas pessoas acreditariam. The Evil Dead, Uma Noite Alucinante ou A Morte do Demônio, como se achar melhor, não é perfeito e muito disso se deve ao orçamento limitado e a pouca experiência do elenco, incluindo do protagonista. Com exceção das atrizes quando possuídas, aí elas deram um show ao provocarem uma inquietação monstra. Aliás, a inexperiência do diretor com longas metragens também causa algumas escorregadas, como enrolações e oscilações de ritmo. Quando o filme deveria esquentar de vez, meio que dá uma murchada que leva mais tempo do que aquela típica calmaria pré-clímax pedia, sabe? Além de que o diretor também parece se empolgar demais com os efeitos visuais e se distrai com as nojeiras por tempo excessivo. Mas todos esses são breves contratempos de um filme que ganha pela ousadia e inspiração, e até a pobreza do filme dá um charme a mais. Na época, o Estevão Rey mesmo afirmou se tratar do terror mais ferozmente original do ano. E de fato, a ideia de amaldiçoados numa cabana, a mitologia e os elementos em torno da maldição são bem curiosos mesmo. Apesar das regras serem meio oscilantes ou não muito claras. Por exemplo, o que os demônios precisam para possuir, ou o que impede eles de irem direto ao ponto. Além disso, tem uma aura trash divertidamente alimentada por efeitos práticos e maquiagem de baixo orçamento que funciona demais.
ainda que conte com uma certa disparidade visual grotesca quando troca de maquiagem para cabeças falsas, ou quando substituem as atrizes por alguém da produção. Mas o principal destaque do filme é sua atmosfera macabra e sombria, que é criada através de uma combinação de iluminação sutil, edição rápida e trilha sonora e efeitos sonoros que completam os efeitos visuais de forma absurdamente inquietante. Por tudo isso, apesar de não ter feito um desempenho estrondoso nas bilhetérias em comparação aos lançamentos médios da época, dá pra dizer que foi um sucesso sim, ao conquistar aproximadamente 2,9 milhões de dólares nos cinemas. Para um filme que custou entre 350 e 375 mil dólares e cheio de contratempos de distribuição, esse desempenho tá maravilhoso. E serviu para que a franquia continuasse avançando. Depois do relativo sucesso do primeiro filme, Sam Raimi não pretendia voltar com uma sequência não. Na cabeça dele, o Ash havia morrido e era isso aí. No entanto, enquanto estava produzindo o seu filme seguinte, Onda de Crime, decidiu convidar Scott Spiegel, um amigo das antigas, da época dos filmes em Super 8, para escrever com ele o roteiro de Uma Noite Alucinante 2. O que iria fazer com o roteiro, Sam Raimi não estava decidido, mas após o fracasso de Onda de Crime, decidiu sim dirigir o filme 2, apesar de financiamento continuar sendo uma parada difícil. E pelas viajadas que o cineasta imaginava fazer dessa vez, ele precisaria de muito mais dinheiro. Mais até do que o primeiro filme rendeu. Mais precisamente 3,5 milhões seria o orçamento final desse segundo filme. O que salvou é que a franquia Evil Dead tinha um fã de peso, lembram? Sim, o Estevão Rey, que convenceu alguns executivos a financiarem essa sequência. Com essa grana mais ampla em mãos, Raimi pôde filmar de forma mais confortável. A maior parte das cenas externas foram filmadas numa floresta perto de Wadesboro, Carolina do Norte, e a maior parte dos sets internos foram construídos no ginásio de uma escola dessa mesma cidade. E deu certo, a produção dessa vez não foi tão caótica, mais experiência dos realizadores e mais recursos ajudaram, né? Muitos confundem Uma Noite Alucinante 2 com um remake, mas não é o caso não. Acontece que os direitos de distribuição do primeiro filme foram vendidos para New Line e Sam Raimi não pôde usar aqui na sequência para fazer a recapitulação que ele queria. Sendo assim, ele recontou o que aconteceu no primeiro filme, fazendo algumas retcons, algumas modificações. Com Bruce Campbell de novo como a estrela principal, a continuação chegou aos cinemas em março de 1987. No Brasil nem demorou tanto dessa vez, chegou em setembro do mesmo ano. Dessa vez, Ash Williams e sua namorada Linda tiram férias românticas, sozinhos, para uma cabana aparentemente abandonada na floresta. Chegando lá, Ash encontra o gravador e toca a fita do dono da cabana, um professor de arqueologia que achou em suas escavações em Kandar o Naturum Demonto, o livro dos mortos, também chamado aqui de Necronomicon Ex Mortis. Aí a gravação recita os encantamentos do livro, que liberam a força maligna que possui a Linda, forçando Ash a arrancar-lhe o coco fora. Aí depois que ele enterra ela, rola aquele plano em primeira pessoa, cagota andando em direção ao Ash, como no final do filme 1, mas agora a gente vai além. O espírito dá um sacode da molesta no Ash, que só vai parar quando bate numa árvore lá na frente. Aí cai no chão e quando levanta, tá possuído? Opa, isso aí é diferente. Colocaram o Ash possuído logo no início do filme? É, mas aí amanhece, o sol bate e ele acaba sendo despossuído logo em seguida. Então ele pega o carro e se manda. Mas a ponte? Sim, a ponte tá toda esbagaçada. Aí de repente anoitece novamente e lá vem a força maligna de novo. Ele pega o carro com um capiroto cagota atrás, até que bate, voa pelo para-brisa, sai correndo, entra na cabana, escapa pra lá, escapa pra cá, mas consegue se esconder e a força desiste e vai embora. Agora Ash tá todo borocochô, lamenta a perda da namorada, vê umas coisas esquisitas como o cadáver dela dançando e se agarrando a ele, mas então ele acorda e de repente a cabeça da sua amada cai em seu colo. Por favor, não pense besteira, a cabeça arrancada dela. Ok, foi pior. E toma-lhe uma dentada na mão pra ficar esperto. Ash sai batendo em tudo que é lugar, de tudo que é jeito, mas nada da cabeça soltar. Até que ele chega no galpão, consegue prender a cabeça dela, procura a motosserra, mas cadê? Eita bichoca! Então o Ash tem uma lutinha com o corpo da Linda, mas consegue desarmar, toma a motosserra e vrau, cabeça, vrau, ombro, joelho e pé. Agora se foi mesmo de verdade mesmo. De volta à cabana, Ash testemunha algumas manifestações parasmáricas. Isso é meio novidade, mas ok, é o livro dos mortos, né? Então libera demônios e fantasmas também, faz sentido. Ele também tem alguns delírios com espelho, mas tudo bem, né? Ele foi possuído por um demônio, então ele tá meio perturbado. Mas o melhor acontece agora. A mão dele, que foi mordida, apodrece e fica possuída.
possuída, proporcionando um dos melhores momentos da franquia com o Ash lutando contra a própria mão. É o momento creme de la creme que estabelece de vez o tom desse filme, se ainda não tinha ficado claro. O anterior tem toques de humor, mas esse aqui é assumidamente um terrir. Mas então, a mão quebra prato na cabeça dele, sacode, bate, derruba, nocauteia e puxa o corpo até um cutelo. Mas não alcança porque nesse momento o Ash acorda, crava uma faca na mão bexiguenta e arranca ali fora com a motosserra. Só que ela continua viva e se esconde atrás da parede. Nisso, o Ash pega uma 12 e atira na parede. Parece que acertou a mão, mas acertou de verdade foi um encanamento de menstruação, porque o que sai de suco tangue de morango aqui não tá no gibi. O Dudu editor teve até que deixar isso aqui em preto e branco pro YouTube não implicar. Aí o Ash continua alucinando, dessa vez ele ri histericamente enquanto vê os objetos da cabana se mexerem até que... Peraí, quem é essa pessoa? O que aconteceu? Então, chegou agora a Annie, a filha do arqueólogo, dono da cabana, que tá vindo checar porque os pais pararam de dar sinal de vida. Ela, que também parece ser arqueóloga, chega com o namorado Ed e um casal local, Jake e Bobby Joe, que ajudaram ela a chegar na cabana através de uma trilha alternativa, porque lembram? A ponte caiu. Ah, e tem mais uma coisa importante, ela tá trazendo algumas páginas faltantes do Necronomicon. Pois então, como eles encontram o Ash zureta das ideias, gritando e dando tiro, suspeitam que ele possa ter feito algo com os pais da moça. Mas bastou escutar a gravação para eles descobrirem que a mãe, Henrietta, foi possuída e enterrada no porão. E é justamente nessa hora que a mulher aparece e tenta sair do porão, mas é trancada. E mal dá tempo deles se limparem após o susto, e quem já aparece possuído agora é o Ed, o namorado da Annie. Aí ele dá o showzinho dele, implica um pouquinho, perturba um pouquinho e acaba sendo feito de sashimi. Só não faz muito sentido porque ele sangra verde, mas depois aqui que a gente terminar o resumo a gente vai entender. Nessa hora aparece o fantasma do arqueólogo pai da Annie. Ele diz que a salvação de todos está nas páginas faltantes do Necronomicon que a filha dele trouxe. Pronto, então, é só recitar o encantamento de expulsão dos mortos e acabou-se. Mas agora a mão decepada do Ash aparece e agarra a Bob Joe, que se desespera e sai correndo rumo à floresta. E vocês lembram o que acontece na floresta, né? Pois é, ela se torna uma fácil vítima das árvores paradonas. Enquanto isso, lá na cabana, o tabaréu do Jake, o namorado dela, caga pro encantamento essas coisas e força Ash e Annie a saírem pra procurar a namorada dele. Só que lá fora, enquanto ele tá se esgoelando e chamando, olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando, tá chegando e... Chegou? Sim, mas possuindo o Ash mais uma vez. Aí sim a gente tem uma diferenciaçãozinha aqui, ó. O protagonista tá se tornando aqui o endemoniado, olha, opa! E o Ash já arruma o Jake pra longe que nem um putuco de merda. Annie corre pra cabana, pega o punhal, fica à espera do Ash e quando vê ele entrando, toma safado! Mas não era o Ash, era o Jake. Lembra daquilo que aconteceu lá no curta dentro da floresta? Pois então, acontece a mesma coisa aqui. Aí o Ash tá vindo, ela tenta fechar a porta, mas o Jake tá ali estatelado, ela bate a porta algumas vezes, até que puxa o mané e consegue fechar. Só que, pro azar do Jake, ela puxou ele muito pra perto do porão. E quem tá no porão? Sim, a véia possuída que consegue puxar o desinfeliz e faz suco de toranja dele. Novamente, tudo preto e branco aqui por motivo de YouTube bobão. Agora Ash aparece, sacode a Annie, mas então encontra o colar da namorada linda e isso faz ele voltar ao normal. Aham, tá bom. Como ele é o protagonista, aí ele consegue se auto-exorcizar-se a si mesmo com o poder da sofrência. Beleza. E bom, agora chega de brincadeirinha, né? Ele pega uns trecos no galpão e modifica a motosserra pra prender no seu cotoco. O maluco é brabo. Então abrem um porão, Ash acha as páginas, mas é derrubado pela véia que consegue escapar, pega a fia pelo cabelo e fica voando e girando. Mas Ash é bizarro, é malandro, é sinistro. Ok, nem tanto. Ok, é sim. E isso deixa a véia tão aperreada que o pescoço dela cresce, a cabeça fica monstrenga e começa a fazer um som de chimpanzé. Também não... Rola um fight de MMA e quando a filha consegue distrair a monstra, Ash aproveita pra despachar ela pro calorzinho do inferno. Mas ainda tem lá fora uma árvore que virou um salgueiro lutador horroroso da bexiga e nesse momento também a mão do Ash aparece tacando uma punhalada na Annie. Mas felizmente, antes de morrer, ela consegue finalmente recitar o encantamento, o que abre um portal que manda o monstro, Ash e seu carro pra uma viagem no tempo e espaço. E pra onde ele foi parar? No Oriente Médio, na época da Idade Média, no ano de 1300. Ele é então confrontado por um grupo de cavaleiros, mas quando um demônio aparece, Ash taca ali um tiro de 12 e aí é saudado como um herói que veio pra salvar o reino. Enquanto ele se lamenta por ter sido mandado pra tão longe.
Fim de filme, e agora vamos para as curiosidades? Como a produção melhorou, foi tudo providenciado de forma melhor e mais profissional. Só o carro do diretor e o gravador são os mesmos do original. Quando Ash tem a mão mordida pela cabeça da Linda, Bruce Campbell solta um "workshed". Essa fala foi redublada na pós-produção porque a qualidade do áudio ficou um cocô. Só que a redublagem também não ficou muito melhor não. Ela tá meio calma e fora do calor daquele momento e ficou tão risível que isso meio que virou piada em Hollywood Sons pra zoar o Bruce Campbell. Uma luva do Freddy Krueger pode ser vista pendurada acima da porta do galpão quando Ash corta a cabeça da namorada com a motosserra. Foi uma troca de referência com Wes Craven, que usou imagens do primeiro Evil Dead na televisão em A Hora do Pesadelo. Bruce Campbell improvisou completamente a cena de luta contra a mão possuída. Sam Raimi gostou tanto da atuação que já usou o primeiro take mesmo. Essa cena muito provavelmente inspirou Jim Carrey na cena da caneta azul em Um Mentiroso e a premissa inteira do filme A Mão Assassina, na qual a mão de um vagabundo é possuída por uma força do mal. Assim como no curta Dentro da Floresta, o personagem do Bruce Campbell é possuído nesse filme e tem a mão decepada por ele mesmo. Lá ele termina de decepar com os dentes e aqui com uma motosserra. Numa piadoca visual, o livro que Ash coloca em cima do balde para prender a mão possuída é Farewell to Arms, de Ernest Hemingway. Em português, Adeus às Armas. Mas o que isso tem a ver? Em inglês, arms pode tanto significar armas quanto braços. E aí, adeus aos braços. E ele perdeu a mão. A cena em que Ash é encharcado com sangue vindo da parede foi filmada com Bruce Campbell no chão e galões de sangue falso sendo derramados de cima sobre ele. A câmera foi virada em 90 graus para criar a ilusão de que o ator estava em pé. E tanto sangue falso feito de xarope de milho com corante fez com que o set atraísse todas as moscas da vizinhança. E sabe o sangue verde que eu falei? Então, isso aconteceu porque os produtores queriam evitar pegar uma classificação indicativa alta, o que foi inútil. O órgão regulador dos Estados Unidos, o MPAA, deu a classificação mais alta de qualquer maneira. O filme acabou então sendo lançado sem classificação por causa de uma jogada do produtor Robert Tappert, que criou uma nova empresa só para isso. Nas páginas separadas do Livro dos Mortos, aparece um cara no ano de 1300, diante de um castelo, com a motosserra na mão e uma 12 na outra. Esse é um prelúdio para o fim desse filme e para os eventos do terceiro filme, no qual o Ash vai para a Idade Média. Apesar do maior orçamento, novamente os atores tiveram que usar aquelas lentes que deixam eles sem enxergar um palmo diante da venta. Eles só sabiam onde estavam e para onde estavam indo porque ensaiaram os passos à exaustão. Quando o Ash possuído pega o colar da Linda no chão, a corrente novamente forma uma caveira como no primeiro filme. E da mesma forma, a corrente ganha um papel na conclusão. Lá, para apanhar o livro, aqui para fazer o Ash recobrar a consciência. A fumaça que sai da motosserra é de tabaco. Sam Raimi colocou um tubo na parte de trás da motosserra que passava pela roupa do ator até sair de quadro. Aí alguém soprava a fumaça para criar o efeito. A Henrietta zumbificada morta-viva dos infernos lá foi, na verdade, interpretada pelo irmão mais novo de Sam Raimi, o Ted Raimi. Ele usou um traje de látex de corpo inteiro extremamente pesado com aquelas lentes incômodas e dentes falsos. A única parte real dele é a língua e esse pedaço do popote que aparece aqui. Resultado, o cara passava um mal absurdo na roupa e suava bicas. A equipe chegava a colher copos de suor do traje todos os dias. Aqui, nesse trechinho, dá pra ver um pinguinho caindo. A cabeçorra demoníaca do fim do filme era muito grande e pesada para a equipe levar de volta pra Califórnia. Então eles deixaram lá na Carolina do Norte mesmo até descobrir um outro jeito de levar. Porém, quando foram buscar, cadê o negócio? Desapareceu. E só foi achado anos depois numa atração de Halloween ali mesmo na cidade. Evil Dead 2 é um filme que consegue mesclar terror e humor de maneira bem competente, construindo uma montanha-russa de invencionices divertidas e criativas que, por sua vez, são responsáveis por momentos hilários e cenas marcantes, como a cena da luta do Ash contra a própria mão. Talvez um dos contratempos seja, às vezes, as invencionices que podem embolar um pouco a cabeça do espectador em relação às regras desse universo. Até onde as coisas podem ir, o que pode, o que não pode, é um negócio que ainda sobra do filme anterior. Mas como essa sequência tem um tom assumidamente mais galhofa, diferente do primeiro filme que flertava apenas com humor, isso acaba permitindo certas viajadas que não parecem tão deslocadas assim e a gente pode acabar concedendo com aquela suspensãozinha da descrença. As atuações são menos amadoras do que no filme anterior, especialmente a do Bruce Campbell, que parece muito mais solto e seguro ao brincar com o humor e a fisicalidade
dentro do terror, claro. Além disso, a direção também mais decidida e com mais recursos acaba cometendo menos deslizes. Aí uma das melhorias significativas em relação ao primeiro filme é a forma como os personagens sentem a perda dos seus entes queridos e não esquecem deles de uma hora para outra. É um lamento, é um lamúrio que também acontece sem atrapalhar o desenvolvimento da trama da maldição. Agora, nas bilhetérias, apesar de conquistar um valor maior, o resultado não foi tão bom assim em comparação ao orçamento. Fez 5,9 milhões de dólares mundialmente. Mesmo assim, Sam Raimi seguiu firme e forte com seu plano para o terceiro filme com o Ash na Idade Média. Mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo. Então fica atento aqui para a segunda parte do Revisando a Franquia Evil Dead. E se tá curtindo por enquanto, não esquece de deixar aquele likezinho maroto que ajuda. E se você estiver conhecendo o canal agora e gosta de cinema, se interessa por isso, experimenta ver também os vídeos de crítica. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, mas fica ligado que já já tem a parte 2 chegando aqui no canal.